Nós estamos nessa noite reunidos no culto de ensino. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós iremos ler os versículos 12 e 13. Mateus, capítulo de número 24, versículos de 12 a 13. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor neste momento mais da tua presença, Senhor, mais da tua santa presença neste lugar. Nós agradecemos porque chegamos aqui. Nós agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que já chegaram, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Abençoa nessa noite, e que essa palavra possa entrar em nosso coração, que essa palavra possa transformar a nossa vida, despertando para que cada um de nós tome o devido cuidado para viver uma vida cristã, assim como a tua palavra nos diz. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Nós começamos a falar sobre isso na semana passada, e nós temos que concluir nessa noite. Aproveite e diga aos irmãos que não ceiaram no fim de semana, após o culto, a gente vai estar servindo a Santa Ceia para os irmãos. Amém? Nós estamos falando de um assunto importante. Primeiro, que é uma palavra dita pelo próprio Jesus, e é uma realidade. Pessoas vão abandonar a fé, pessoas vão se esfriar no relacionamento. Não adianta pensarmos que todos serão salvos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que pessoas vão ignorar o Evangelho, pessoas vão se esfriar. E entenda uma coisa: só pode se esfriar o que já estava quente. Você nunca fala para uma geleira: já esfriou? Eu nunca vi você abrir uma geladeira para ver se ela tinha esfriado. Mas todos nós, quando estamos fazendo alguma coisa que é quente, alguém diz: vamos esperar esfriar um pouco. A palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, quebrando o pacto, aquilo que rompe, quando você começar a ver quem diz ser santo, pecando, quem diz amar, odiando, quem diz amar a Deus, abandonando Deus, isso é iniquidade. Iniquidade, muitas vezes nós não temos noção do que é, mas é sempre que você quebra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá esfriar. Se vai esfriar, é porque estava quente. Então isso aqui fala de cristãos. Esse texto não fala para quem está no mundo, para quem não crê em Cristo. Fala de quem crê, de quem está aqui dentro. E você olhando em volta, você vai ver muitos irmãos nossos que hoje não conseguem mais vir ao culto, não conseguem mais ler a Bíblia. Você vai ver muitos irmãos que estavam aqui falando mal de estar aqui, porque o amor esfriou, porque ele começou a olhar a iniquidade, ele começou a olhar só quem erra. E perceba que nós temos uma facilidade de nunca olhar o certo. Nós nunca vamos se comparar com quem está certo. Nós olhamos um pastor que pecou e dizemos: não, mas se até o pastor pecou. Mas não olhamos às vezes o irmão do lado que se santifica e diz: mas esse irmão está santo. Nós nunca imitamos quem chega primeiro. Rapaz, todo dia que eu chego na igreja, aquele irmão já está aqui, eu vou chegar primeiro que ele. Nós olhamos alguém que tem alguma função e dizemos: se aquele irmão tem função e chega atrasado, eu que não tenho função, não tem problema chegar atrasado. Perceba que isso vai acontecendo em todas as áreas da vida. E Jesus está dando um alerta, dizendo: cuidado para você não se esfriar. Irmão, você que está aqui hoje, tome cuidado para que você não se esfrie. E a primeira coisa que temos que lembrar nessa noite é para onde você está olhando. Quem é a tua visão?
E não adianta falar, não, eu não vou mais à igreja, porque a igreja eu olhei e tudo não presta, eu vou ficar em casa adorando a Deus, porque eu sou santo. Isso não é de Deus. E isso também não vem de Deus. No céu vai ter cantores individuais ou coral? Eu não gosto de cantar em grupo. Então você vai ter uma grande dificuldade de entrar no céu. Aí esse negócio de ficar junto com as pessoas, não sou muito disso. Eu gosto de adorar sozinho. No céu, a adoração diz que todos vão dizer santo, santo e santo. Então não pense que quem toma a decisão de ficar em casa, porque aqui só tem pessoas que fingem, não é uma boa atitude, não é uma atitude certa. E na semana passada nós falamos um pouco sobre algumas coisas, e eu quero só ler um versículo que eu li semana passada para que a gente entre na parte que a gente parou, que é Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 1. Eu quero ler só esse que nós já lemos ele na semana passada, mas eu quero chamar o irmão e os irmãos para ter essa visão do que o Senhor tem para nós e como nós temos se comportado mediante tudo isso. Acharam? A palavra diz: portanto, convém que cada um de nós atente com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aqui é um chamado, aqui é um convite dizendo: você, meu irmão, que está escutando a pregação, aplique no seu ouvido diligência. Por exemplo, muitos de nós, irmãos, isso é comum, acabar o culto, não sabe o que foi pregado. Às vezes lembra um versículo. Isso é falta de diligência. Porque se eu estou num culto para aprender a palavra, o que eu tenho que dar prioridade? A ouvir o máximo possível do que está sendo falado. Se eu vi alguma coisa que eu tive dúvida, eu anoto. Eu tento marcar, para quê? Depois do culto eu tiro a minha dúvida. Porque quando você vai embora com dúvida, o diabo tira toda a palavra do seu coração. Quando se tem dúvida, irmão, não deve ir embora para casa. O pastor falou uma coisa aqui que eu não entendi nada. Vá até o pastor ou quem pregou e pergunte: o senhor falou isso aqui, mas eu não entendi, foi nada, não sei, nunca tinha lido isso e não entendi, para que ele tire a sua dúvida. E Paulo, aí alguém vai dizer: não é Paulo, eu sempre vou falar Paulo quando eu leio Hebreus, porque para mim foi Paulo que escreveu, mas todo mundo vai saber, é porque toda vez que eu falo Paulo, alguém me manda uma mensagem depois e fala: pastor, não foi Paulo que escreveu Hebreus, para mim foi, e basta, ok? Então quando eu falar Paulo, você pode falar o escritor aos Hebreus. Ele vai dizer o seguinte: convém que você preste atenção, convém que nós sejamos diligentes. E qual que é a razão de eu ser diligente ouvindo a pregação? Para que não aconteça o que estamos vendo, para que você não se desvie em tempo algum. Na abundância você está na igreja, na escassez você está na igreja, na alegria você está na igreja, na tristeza você está na igreja. Você não se desvia do caminho. Por quê? Porque você leu a palavra, e a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra diz: nesse mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Quando você é diligente em todos os aspectos da vida, você acha uma razão para não sair do caminho. Entenda isso hoje. Mateus 27, Jesus recebe convites. Não está aqui, mas me deu vontade de falar isso. E Jesus recebe convite: desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Mateus 27, lá do 31 em diante, você vai ver. Desce dessa cruz, salvou todo mundo e não salva a si mesmo. Se tu és, mas perceba, o convite era: desce, mas tinha uma interrogação dizendo: se tu és o Filho de Deus. E aqui nós temos que entender que quem sabe o que é, não se importa com o que os outros dizem. Se tu é crente, eu sou crente, meu filho, nada que você falar vai acontecer. Mas se tu é crente, cadê o teu emprego? Eu sou crente, desculpa, não me interessa essa conversa. Jesus tinha certeza do que ele era. E quando você tem certeza do que é, você não deixa de fazer o que tem que fazer, porque alguém disse que você não é capaz de fazer.
E você tem que entender nessa noite, tudo que está escrito na Bíblia faz eu e você crescer. E eu repito, porque isso aqui eu vou começar a falar todo o culto. Se você não lê Bíblia, escute isso e guarde no coração, porque talvez um dia você se lembre de mim. Se você não lê Bíblia, você nunca vai ser firme. Se você não lê Bíblia, você nunca vai chorar no culto. Se você não lê Bíblia, você nunca vai dobrar o seu joelho para orar, porque você só aprende dele aqui. Entenda isso hoje. Quem não lê Bíblia depende de quem prega. E aí estão pregando muitas coisas que não está escrito na Bíblia. Em alguns momentos vão te acusar e dizer que você vai para o inferno, e você vai acreditar. Em alguns momentos vão dizer que você não tem mais esperança, você vai acreditar. Mas também em alguns momentos vão dizer para você que não tem pecado em nada, tudo pode. E isso não é verdade. É por isso que o conselho é: meus irmãos, sejam diligentes na palavra. O que vocês estão escutando, apliquem a diligência, para que em nenhum tempo dessa vida você venha se desviar. O texto é bem claro: para que nenhum tempo você se desvie dela. Escute isso nessa noite, guarde no seu coração. E nós falamos na semana passada das situações que esfriam o amor. Se você não estava aqui, você vai ali ou no Facebook ou no YouTube, tem lá o culto da semana passada, e você, se tiver paciência, né, tem irmãos que tem paciência, assista lá ou coloque para ouvir, que você vai ver do que nós falamos. E hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre como nós podemos manter. O que faz eu esfriar, irmãos? O que faz o amor esfriar? O que faz o amor? Nós temos uma comparação sempre com o relacionamento humano. As irmãs estão aqui. Toda mulher diz: não importa o presente, o que vale é a intenção. Se o marido chegar todo dia com um mimozinho, ela gosta demais, né? Por quê? Porque em algum momento do dia o marido teve o pensamento de falar: eu vou levar isso para minha esposa. E ela fala: meu Deus, ele lembrou de mim, ele estava pensando em mim. Isso é um pensamento humano e é real. Agora, o que esfria esse amor? Eu te amo, mas eu não quero estar perto de você. Eu te amo, mas com você, e aqui eu vou usar a igreja, ok? Eu te amo, Deus, mas na semana não vou te encontrar. E aqui eu quero que você seja inteligente, porque alguém que trabalha no trabalho na hora do culto, tem como ele estar aqui? Não tem como ele estar aqui. Seja inteligente. Ô Deus, eu te amo, mas eu vou ficar indo para a igreja só em vez em quando. Deus, eu te amo, mas eu não quero me envolver com nada que é teu. Deus, eu te amo, mas eu só quero observar você. Isso não é um comportamento de quem ama. Irmãos, nós temos que voltar a entender que amar a Deus é compreender quem Ele é e querer estar perto. O que é a melhor coisa para nós como cristãos? É a salvação de Cristo, é o perdão, é a graça. Se você ama a Deus, você não fica longe disso. Você pode ter as crises que todo relacionamento tem, porque as lutas vêm, mas nós não podemos pegar as crises e transformar na nossa rotina. Entenda isso hoje para você saber o que então vai esfriar o meu amor. E perceba, irmãos, crente hoje tudo é difícil. É difícil vir para a escola bíblica, é difícil vir no culto, é difícil vir na oração, é difícil ir no evangelismo, é difícil ler o versículo, um versículo que o professor da escola bíblica pediu para ler e decorar. Agora, não é difícil desistir, não é difícil falar mal, não é difícil pecar, não é difícil esmorecer. Tudo que é para Deus está difícil, mas pecar está fácil. Nós estamos colocando empecilho em tudo que move o relacionamento com Deus. E perceba, dentro disso, o que acontece quando você se esfria com alguém? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Se mandava mensagem, não manda mais. Tem gente que diz: eu não vou falar nada para ela, mas eu vou me afastar. Ela vai perceber. É um erro.
É por isso que muitos relacionamentos não se restauram, porque falta verdade, falta empatia. Se você errar comigo, eu tenho que ir até você e falar. Eu vou me afastar de você, porque você está tendo um comportamento errado. Mas nós preferimos manter uma aparência. E aí, como o irmão lá não me agrada mais, eu vou dar um gelo nele, não é isso que a gente fala? Vou deixar ele de canto. Ele vai perceber. Aí a pessoa vem e fala assim: oh, sumiu! Ah não, rapaz, estou ocupado. Aí mente. E com isso o diabo vai ganhando o quê? Espaço para continuar atrapalhando a nossa vida. Se você não tem, escute isso, porque nós precisamos aprender. É culto de ensino. Culto de ensino. Existe uma frase que diz por aí, irmãos: quem paga para se relacionar é movimentos não adequados para qualquer pessoa. Quem cobra para dar prazer não pode ser uma coisa moralmente justa. Deus não quer teu dinheiro. Deus não quer que você deixe aqui tudo que é seu, não. Ele quer que você entregue o seu coração, a sua vida, a sua vontade. Mas você nunca vai fazer isso se você não conhecer Ele. Aqui tem alguns visitantes, irmãos, que eu não sinto nada. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus, né? Porque hoje com a internet, que eu não sinto nada. Eu nunca vi. Eu não posso falar assim: oh meu Deus, eu estou com saudade. Não tinha saudade, eu não te conheço. Não te conheço, eu não tinha saudade. Se acontecer alguma coisa e eu morrer agora, esses irmãos que não me conhecem não vão chorar, não. Só vão falar: que triste, morreu aquele pastor. Mas vão fazer uma festa no outro dia, porque a vida continua. Não conhece, não tem relacionamento. Agora, como você vai querer amar a Deus conhecendo o pastor? Como você vai querer amar a Deus gostando do grupo que você canta? É impossível. Você só vai conseguir amar a Deus quando você o conhecer. E nós vivemos um tempo de dependência, não é isso? Eu quero depender da oração do meu pastor. E não tem nada errado de você ter um pastor, porque Deus o constituiu. Você tem que respeitar, honrar, ouvir o que ele te fala. Se não concorda com o pastor da sua igreja, mude de igreja. Se não concorda com o ensinamento da tua igreja, mude de igreja. Mas se você ficar dentro de qualquer igreja, obedeça o seu pastor. Só que tente entender que você tem que ser independente no contato com Deus. Porque o culto acaba, os irmãos vão embora, e tem dia que vai estar você e o seu problema. Se você está apoiado só no teu pastor, você esmurece. Se você está apoiado só na tua igreja, você esmurece. Mas se você está apoiado em Cristo, lá no meio do problema, você sente a presença, você sente o conselho, e você toma um posicionamento. E nós vivemos um tempo que homens de Deus não querem que você seja independente. Vem atrás do vaso, não é isso? Vem atrás do profeta. Irmãos, entenda, você é um vaso. Deus o escolheu, o salvou. E nós juntos teríamos que ter o entendimento de falar: eu preciso de ajuda, eu vou ali. Mas nós temos que, antes de buscar ajuda, saber que essa ajuda já está comigo, que é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Por isso que você vai ver irmãos vivendo uma vida totalmente fracas espiritualmente. Quem não conhece a Deus não consegue amá-lo. Por exemplo, vocês não sabem aqui, mas eu conheço, ok? Aí vocês vão falar: o pastor está se exibindo. Só vou falar o que eu conheço, ok? Conheço como que é? Matteo Salvini. Conheço o Matteo Salvini aqui da Itália, que é famoso. Conheço o presidente do Brasil, Bolsonaro. Conheço o que saiu lá dos Estados Unidos, o Trump. Conheço o Cristiano Ronaldo. Conheço o Ronaldo Fenômeno. Eu conheço, só que eles não me conhecem. Muda alguma coisa na minha vida? Não muda nada. E muitas vezes nós se relacionamos com Deus assim. Só conhecemos o nome dele, mas não temos convivência.
Sabemos os nomes dele, Jeová Nissim, Jeová Rafá, Jeová Jirê, falamos versículos de cor, mas não conhecemos ele. Mas quando você o conhece e você está num apuro, ele chega. Quando você está precisando e clama, ele chega. Mas como clamar? Eu nunca pensei em ligar, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo, pedir dinheiro emprestado quando eu preciso. Mas você não conhece ele? Conheço, mas ele não me conhece. Então eu não vou ligar para ele. Quando não se tem relacionamento com Deus, vai primeiro no gerente. Quando não se tem relacionamento com Deus, vai primeiro em alguém. Vai primeiro no Facebook. Mas quando tem relacionamento com Deus, vai primeiro para o joelho. Eu vou ir lá no médico fazer uma consulta, mas vou fazer uma oração aqui. Senhor, se é da tua vontade, me livra desse mal. Mas eu quero pedir ao Senhor, me cura, Senhor. Me leva, Senhor. Vai fazer uma entrevista de emprego, tem lá alguém te esperando, mas você vai fazer uma oração e falar: Senhor, me reveste de autoridade, me reveste de capacidade, me dá sabedoria nas palavras. Vai fazer uma prova? Estuda, mas também ora e diz: Senhor, eu já estudei com a minha capacidade, mas se tu me ajudar, eu vou ficar que nem Salomão, Senhor. Derrama um pouquinho daquela sabedoria em mim. Quem não conhece a Deus, irmãos, não fala com Deus, não agradece a Deus, mas vem na igreja, mas dizima, mas canta. E alguém pode até dizer: está tudo bem, irmãos. Muitos momentos o está bem é estar dizimando. Muitas vezes na igreja a pergunta é: está dizimando? Esses dias eu recebi um vídeo de um pastor aí na internet, e o demônio estava na mulher, e ele fez a pergunta assim: quando você começou a entrar na vida dela? Sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Quando ela parou de dizimar. Eu falei: Jesus Cristo amado, irmãos, entenda isso hoje. Nós precisamos se aproximar mais do que está escrito, do que estão falando. Se aproxima do que está escrito, do que daquilo que as pessoas estão falando. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado pelo diabo, e ele vai dizer 4 vezes: está escrito, e o que está escrito se cumpre. O que está escrito é poder de Deus para mim e para você. O profeta diz que a palavra de Deus, ela não sai vazia. Sabe por que muita profecia não aconteceu? Porque não foi de Deus, não. Foi um homem com vontade de te alegrar e falou: vai chegar, conta 7 dias. Você saiu do culto falando: meu Deus! O calendário pegou na mão e já riscou, mandou contar 7 dias. Oh Deus, acordou outro dia: oh Deus, já está nos 700 dias e nada acontece. E fala: ai, Deus me enganou. Deus não te enganou, o teu coração te enganou, um homem te enganou. Porque quando ele fala, não importa a doença, não importa a dificuldade, não importa as consequências dessa terra, acontece o milagre. Mas nós, para ouvir a voz de Deus, irmãos, temos que conhecer Deus. Jesus usa uma palavra que é muito verdadeira: as minhas ovelhas, elas vão conhecer a minha voz. As minhas ovelhas, elas conhecem minha voz. As crianças têm um dom. Quando elas escutam a voz do pai ou da mãe, fica tudo assanhadinha. Você pode pegar um teste, tem aqui a estelinha ali, como está bonita. Põe a estelinha de lá e põe a mãe e o pai falando fora. Ela já vai ficar assim, ó. Conhece a voz. Por que conhece a voz, irmãos? Porque tem relacionamento, porque está pertinho, porque está na dependência. Depende mais de Deus nessa noite. Coloca a tua vida mais perto de Deus. Vai para perto dele, porque não tem jeito se você não estiver perto. Você quer ver uma coisa? Fica aí uns 30 anos sem ver alguém que você conhece. Conheceu aqui, depois de 30 anos, não dá nada, irmão. Não dá nada. Esses dias eu repreendi um rapaz que está aqui 30 anos sem ver o parente. O parente morreu, que ele entrou em depressão. Eu falei: tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. Faz 30 anos que você não pega uma passagem para ir ver ele. Aí agora vai entrar em depressão porque ele morreu? Sabe o que se chama isso? Peso de consciência. E você nessa noite não carregue peso na consciência. Vá para perto de Deus na hora certa. E essa noite é a hora certa. É a hora de ir para perto dele. Pastor, mas está tudo tão difícil. Mas ele está com você aí, ó.
E nós temos uma palavra de Jesus dizendo: o amor vai se esfriar. E a causa do esfriamento é pecado. E não é pecado no mundo, é pecado dentro do templo. É pecado dentro da igreja. É eu e você fazendo coisa que não era para fazer. É eu e você falando que não era para falar. E isso nós temos que evitar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Se você quiser saber algumas coisas que não sabia antes, eu já falei hoje que eu aceitei Jesus no culto de criança, uma coisa que você não sabia. E esse é um versículo que eu sempre uso. Quando comecei a fazer alguma coisa na igreja, esse versículo virou dentro de mim a minha missão: entender e compreender esse versículo. Está aqui? Está não, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre, não só no culto de domingo, não só quando tiver tudo bem, não só quando cair o salário na conta, não só quando alguém te bajular. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Paulo diz aos irmãos: irmãos, vocês têm que ser firmes, você tem que ser constante, irmão. Não adianta você vir aqui fazer uma semana. Nós estamos numa semana de oração aqui de manhã na igreja, 1 hora de oração todo dia de manhã, bênção. Quem pode vir está vindo, quem não pode ora em casa, e quem não pode nem orar em casa nem aqui, nós estamos orando por você. Essa é a ideia. Igreja é assim: um que pode ajuda quem não pode. O que está fraco, fica tranquilo, tem um forte ali te segurando, e vai te ajudar até você ficar forte. E Paulo vai dizer aos irmãos: você tem que ser firme, você tem que ser constante. Não adianta, irmãos, ficar fazendo campanha de uma semana de leitura bíblica e depois ficar o ano todo sem ler, não. Entenda uma coisa: o alimento espiritual é igual ao físico. Saco vazio não para de pé. Espírito vazio não adora a Deus. Espírito vazio não fica de pé, não tem alegria, não consegue ver paz, não consegue às vezes nem entender porque veio ao culto. E ele diz: seja firme, seja constante e seja abundante. Eu amo a palavra constante, porque ela nos tira da comparação. Você pode ser sempre devagar, você é constante. Você pode ser sempre rápido, você é constante. Constante quer dizer que você não se altera com o que está acontecendo no mundo. Eu estou aqui, Senhor. Ah, mas está dando tudo errado. Mas eu estou aqui. Aleluia. Ah, mas deu tudo muito certo. Eu estou aqui. Aleluia. Entenda isso hoje. Deus não nos chamou para ser inconstante, irmãos. Agora, o que nós temos mais visto hoje no Evangelho: pastor, conta comigo. Ô meu irmão, vem cá. Ô pastor, não posso não. Ô meu irmão, não pastor, não quero responsabilidade não. Mas você pediu para me contar com você. Ô pastor, desculpa, foi um momento de emoção. Eu quero ser um servo de Deus. Sai lá fora. Irmãos, quem tem chamado aqui, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu estava num culto, e o pastor Roberto, ele tinha acabado de chegar do Japão, ali em São Paulo. E ele me chamou e falou: esse jovem aí, vem cá. E ele disse assim: eu lembro até hoje, não te conheço, mas para você fazer o que Deus quer, vá ler a Bíblia. Não sei se a Dani lembra, lá em Barueri. Vá ler a Bíblia. Só isso que Deus manda te falar. Tem chamado de Deus, mas não ora. Tem chamado de Deus, mas não se consagra. Tem chamado de Deus, mas vive em confusão. Irmão, não tem jeito. Tem algo a fazer que é da sua parte. E aqui está dizendo para eu e você ser firme e constante. Tem um filho de Jacó que tinha tudo para ser o mais excelente. Ele tinha tudo, irmão, para ser aquilo que nós queremos ser em todos os lugares. Mas ele teve uma qualificação que tirou dele todo o direito. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 49, no verso 4.
Gênesis 49, verso 4. Quem achou? Quem não achou? É o primeiro livro. Acharam, irmãos? A palavra diz assim, ó. Vamos ler o versículo 3 para você também saber do que eu estou falando. Se você não ler muito, você não vai saber. Rúben, tu és, escuta isso, tu és primogênito, tem dupla honra. Primogênito tinha dupla honra, ganhava tudo em dobro. A herança era uma benção ser primogênito. Tu és meu primogênito, minha força e o meu princípio de meu vigor, o mais excelente com alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água. Não serás mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subistes à minha cama. Todo mundo sabe que o Rubem deitou com a esposa do pai. Inconstante. O inconstante, ele não calcula o risco. O inconstante não está nem aí se vai dar errado. O importante é que eu vou fazer. Entenda isso hoje. Se você for inconstante, você vai ter muitas qualidades, mas vai ficar para trás. É um perigo ser inconstante. Existe um ditado no mundo comercial: quem não é visto, não é lembrado. Quem trabalha no mundo, por isso que tem comercial. Às vezes você nunca tomou um Red Bull, mas você conhece o Red Bull. Podia falar? Pode falar não, né, por causa do Facebook? Desculpa, irmão. Tem esse negócio que tem coisa que não pode falar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você sendo inconstante, tem um chamado de Deus. Pastor, eu tenho um chamado para pregar. Nunca vejo na igreja. Vai pregar algum dia na igreja, irmãos? Aí tem um irmão que tem um chamado, mas ele está na oração, ele está no evangelismo. Aí alguém diz assim: ah, mas o irmão vai dar oportunidade. É porque ele está aqui. Se você entender que você tem um chamado, você se compromete com o teu chamado. E uma das coisas que tem que ser é constante. Constante na leitura, constante na oração, constante na vigilância, constante na consagração, constante no amor, constante no perdão. Seja constante. Agora nós estamos vivendo uma cristandade, irmãos, que quer aceitar Jesus todo dia. Uma vez no Brasil, o rapaz queria aceitar Jesus, mas era a segunda vez que eu pregava. Aí ele veio aceitar Jesus. Eu falei: mas eu já preguei para esse rapaz. Acho que você já aceitou Jesus comigo pregando. E eu perguntei para ele: você não já aceitou Jesus? É, mas eu me desviei. Mas não faz muito tempo não, porque até eu lembro. E alguém gritou do lado: mas é a terceira vez que ele se... Eu falei: pare de brincar. Aí está brincando. Todos nós temos que ter essa vigilância para não cair. Paulo diz: quem está em pé, fica atento, para que você não caia. Por isso que quando você vê alguém caindo, não ria não. Nem diga eu sabia, nem diga mereceu. Diga misericórdia, estenda a mão e fala: sai daí. Porque eu posso ser o próximo amanhã, se eu não for constante. Adianta você comer uma vez por semana? Falando de alimentação, o médico, eles ensinam lá, os nutricionistas, coma de 3 em 3 horas. Isso se chama constância dentro do seu intestino. Ele vai trabalhar de tal forma que não vai ter nem esforço nem fadiga. E aí os aminoácidos, aquele monte de linguagem de célula, elas trabalham em harmonia. Aí o seu corpo não engorda nem emagrece, fica fitness. Por quê? É constante. Agora, espiritualmente, quantas vezes você lê a Bíblia no dia? Às vezes você fala assim: eu nem tenho Bíblia. Entenda hoje que nós estamos falando de uma palavra simples, mas é constante. E sabe o perigo que tem de ser inconstante? Abra sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo de número 1, versículos. Irmão, se tiver alguém aqui hoje que está inconstante, essa palavra pode mudar a sua vida. Tiago, capítulo 1. Eu quero ler para os irmãos versículos. Vamos ler o 6 ao 8, porque aí também dá maior entendimento.
Os irmãos que estão em casa assistindo, se tiver tudo ok, não sei, tem alguém acompanhando aí, tá bom? Acharam, irmãos? A palavra diz assim, ó: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançada de uma parte a outra. Não pense, olha o texto bíblico mais uma vez, ok? Você pode acreditar no que estão dizendo, ou você pode começar a acreditar no que está escrito. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não se iluda. Versículo número 8: o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O homem que diz, eu creio, mas não crê, ele é inconstante em todos os caminhos. Ele se cadastra no curso, estuda 2 meses e para. Ele começa enfermagem, engenharia, administração, marketing, e você fala, e aí, acabou a faculdade de marketing? Ah, não, eu desisti, estou fazendo direito. E aí, terminou o direito? Não, eu desisti, estou fazendo agora medicina. Porque ele não sabe decidir. E o texto diz, se você não tomar uma decisão, não se iluda, se posicione. Pare de ser inconstante, porque se você não se decidir, irmãos, e não é só na igreja, é em tudo. Amizade não dura. Vocês já viram aquelas amizades? Se conhecem e fica colado, né? Aí de repente, o pastor vê, né? O pastor da igreja vê, porque ele vê todo mundo toda hora, toda junto. Aí de repente senta um lá e senta outro aqui. Aí o pastor está aqui e fala assim, meu Deus, uma coisa está acontecendo. Não são inconstantes. Mulheres e homens que não conseguem ficar com uma mulher só. Às vezes aqui na Itália, eu e a Dani, ela parece novinha, né? Esses dias a irmã falou que ela parecia uma mocinha e eu parecia um velho. Eu falei, meu irmão, vigia. Mas é os seus cabelos brancos. Eu falei, tá bom, irmão, mas não precisa falar que eu sou velho, né? E nem que ela é mocinha. Fala que a gente está empareado. Mas as pessoas veem e falam assim, vocês têm 20 anos de casado? Tem. Nós somos constantes. Tem problema? Lógico que tem, irmãos, e bastante. Porque ser mulher de pastor não é fácil. Porque às vezes o pastor dá mais atenção para a igreja do que para a mulher. É natural às vezes. Não era para ser, mas às vezes é. Mas tem o que? Tem constância no pedir perdão. Tem constância no dizer eu te amo. Tem constância. Quem não é constante, tudo é com prazo curto. É amigo por um tempo, é fiel por um tempo, se anima na igreja por um tempo. É por isso que ele diz, não duvida, irmão. Quando você pedir alguma coisa, pede com fé. E fé é a certeza do que eu não vejo. Tem irmãos às vezes falam, pastor, mas eu não estou vendo nada. Eu falei, eita glória, o ingrediente da fé está aí. O que? Você não está vendo nada. É o ingrediente da fé. Não, eu estou vendo, então não precisa de fé não, vai lá e pega. Estudei administração, está escrito, admite-se administrador. A cidade só tem eu preciso ter alguma dúvida? Eu vou lá, o emprego é meu. A fé é para o que você não vê. Pastor, eu preciso de uma benção e não está ao meu alcance. É agora que você aplica a sua fé. Irmãos, e tem pessoas olhando para mim e para você. Às vezes nós estamos no meio de uma luta para honrar a Deus e nós não honramos a Deus. Porque tem alguém olhando e falando, se ele passar por isso, eu aceito Jesus. Se ele for fiel, não, ele não vai ser fiel. Não, ele vai roubar. Não vai roubar. Não, eu vou deixar lá o dinheiro, o valor das boletas dele, tudo atrasado. Eu vou deixar lá no cantinho, lá, ó. Essa semana eu achei uma Nintendo Switch, cheio de joguinho. Uma conta rápida, 800 euros. Só que aí, irmãos, ia ficar para mim. Mas dentro tinha um livro escrito o nome do menino. Falei, os meninos falaram, é nossa, pai. Eu falei, não. Mas por quê? Tem um nome. Aí o Lucas falou, pai, mas vai saber se não roubaram, pai. Quanto tempo está aí? Eu falei, não. Vou procurar. Comecei a ligar em todas as escolas. Achei o menino lá em São Mauro. O pai dele veio em casa ontem buscar e falou assim, como eu posso regalar? Eu falei, não, regala niente. Ma grazie, non lo so che cosa dire. A mãe dele mandando mensagem, como se fosse uma coisa de outro mundo.
Estava o nome dele, irmão, não é meu. Se eu fosse ele e recebesse, ia ficar feliz. O que eu tenho que fazer? Entenda que Deus quer algo de você. Não duvida de Deus, irmãos. Não dê jeitinho, não dê jeitinho. Pastor, mas se eu usar os métodos de direito do homem? Porque, irmãos, olha só. Escute o que eu vou falar. Se você não tiver fé, você vive nesse mundo. Você vive sem fé. Tem até benefícios para quem não é crente. Sabia disso? Você sabia que os irmãos chineses, eles não têm o benefício do governo? Se quiser o benefício do governo, tem que ir lá escrever que ele faz parte do partido. Eu também não posso falar isso, vai pro Facebook, vai. Bloqueia Facebook. Ele faz parte do Partido Comunista. Entenda o que eu estou falando. Existe uma fé que ela não altera. E existe uma coisa que deveria mover eu e você. Eu não morro mais, você sabia disso? Eu nunca mais vou morrer. Disse Jesus que quem aceita Ele tem vida eterna. E eu sei que aqui é 80, Deus queira, né? 80. Mas eu acho que eu vou estar muito chato com 80 anos, então Deus vai poder reservar um pouco menos. Mas 80 para eterno é muito pouco tempo. Eu não vou perder minha eternidade por causa de 80 anos. Isso te motiva ou não? Eu sou eterno. Ah, mas está doendo aqui, mas só vai doer 80 anos. Não, mas é só 80 anos, 90, tá bom, irmão, quer viver mais? Vou pôr 120 anos em você aí, fica tranquilo. Depois disso, eu tenho a minha vida toda para ficar numa rua de ouro. Esses dias eu vinha no muro, eu sou meio louco, os irmãos sabem, eu vinha no muro, passando dentro do muro ali que eu vinha andando, e eu pensei, quando eu estivesse no céu, né? Aí eu pensei, se tiver uma descida de ouro, dá para fazer uma descida bonita, hein? Irmãos, aí você fala, o pastor nosso é doido mesmo. Não é ser doido, é crer e entender que há algo melhor para nós. E nós estamos falando de ser constante. Quem não é constante não pensa nisso. Irmãos, pense no céu todo dia. Pense no céu todo dia. Pense em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, todo dia. Todo dia, irmãos. Eu não sei se você é capaz disso, mas quando está tudo dando errado, eu me lembro também de Apocalipse 21, 4. Ele enxugará. Oh glória! Está chorando? Tá, mas vai tranquilo, porque Deus vai fazer com você alguma coisa. Mas o perigo de ser constante é que a gente vive uma vida sem ter direção. E aí, você precisa tomar uma decisão. Não pense que não. Repito, aqui na igreja você fica indeciso, aqui na igreja você fica em pecado, aqui na igreja você fica de qualquer jeito. Só que para entrar no céu, é só quem se decidiu aqui na terra. Entenda uma coisa, quem não ama Ele aqui, não ama Ele lá. Quem não se santifica aqui, não entra lá. Quem não quer o céu já aqui, não entra lá. Existe uma palavra do salmista no Salmo de número, abra aí sua Bíblia, 27. Salmo 27. Quero ler com os irmãos só o verso 4. Acharam? O salmista diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo monte. Isso se chama posicionamento. Uma coisa eu pedi e eu vou buscar. O problema é que a gente pede, mas não busca. Você quer ser engenheiro sem estudar engenharia? Não vai ser.
Você quer que alguém sorria para você? Se você não sorrir para ninguém, ninguém vai sorrir para você. Você quer que alguém te abrace? Se você não abraça ninguém, não vai ter jeito. Entenda isso nessa noite. Decida o que você quer da sua vida. Pare de viver uma vida inconstante. Não, eu quero ser do reteté, tá bom, mas vai ter que se consagrar, vai ter que dar testemunho, vai ter sim que prestar conta para os outros. Porque hoje é um negócio de cada um cuida da sua vida, meu irmão. Eu sou eu, mentira. A Bíblia não ensina isso. Você quer ser homem de Deus, represente Deus. E não sei se você já viu como funciona esse negócio de representação. Vem o representante da empresa, ele só fala da empresa. Vem o representante da empresa, ele traz a marca da empresa, ele elogia a empresa. E quando vai um representante, dependendo do segmento, existe uma ordem. Você tem que ir com a melhor roupa, você tem que ir com o melhor carro, para quando você chegar, alguém olhar e falar: se o representante da empresa está bem assim, é porque a empresa é boa. Se o representante está bem assim, é porque a empresa é boa. Você já viu propagandas de empresas boas? Onde você trabalha? Trabalho na Valdomiros S.A. Lá tem cesta básica, o salário lá é 3 vezes maior. A gente fica doidinho e fala: leva meu currículo lá. Ou não é assim que funciona? Você conhece alguém que ele elogia tanto a empresa dele, você fala: ô meu, arruma um emprego para mim lá. Agora por quê? Agora você responda por quê. Você diz que serve a Deus e ninguém quer vir servir o seu Deus. Se é o melhor Deus, se é o único Deus, é porque eu não estou representando Ele como Ele é. Porque quando eu começo a representar Ele, alguém diz: tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa diferente em você. Aí quando pergunta, você fala: sou crente. Fala: sabia? Eu sabia que tu era crente, rapaz. Tu é diferente. Ele pode não vir aqui, mas ele vai te respeitar. Ele pode não vir aqui, mas quando tiver tudo dando errado, ele te chama para fazer uma oração. O problema é que não queremos representar Ele, mas queremos carregar o seu nome. E isso tem atrapalhado a igreja do Senhor Jesus na terra. E o texto que nós lemos diz uma coisa importante. E abre a sua Bíblia para você ver. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O momento que deu depressão em Elias. Irmãos, nesse momento Elias ficou com depressão. Abre aí. 1 Reis, capítulo de número 18, o versículo de número 21. Acharam? Todo mundo conhece a história, né? Vai ter ali os profetas de Baal. E Elias vai dizer uma coisa ao povo. Os irmãos acharam? Eu queria que você achasse esse versículo aí. 1 Reis 18, 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? A pergunta é: até quando vocês vão ser tão inconstantes? Até quando vocês vão ter 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir. E se Baal, seguir. Porém o povo nada lhe responde. Aí travou, irmãos. O homem vai para uma batalha, vê a vitória e o povo não se converteu. Não vá pelo caminho da indecisão. Já contei, mas tem gente nova, acho que nunca ouviu. Diz a história para falar sobre quem é indeciso. Quem é indeciso é inconstante sempre. O cara está em cima do muro, e do lado os cristãos, e do lado os demônios. Diz que os cristãos ficavam assim: ei! Vou usar um nome aqui. Covildson, aceita Jesus, Ele quer te salvar. E ele só olhando. E do lado do diabo, ninguém se manifestava. Aí um dia ele ficou irritado, olhou lá e falou assim: queria que o cão viesse aqui que eu quero falar com ele. Aí o cão veio, falou: me responda uma coisa, por que os cristãos ficam todo dia me convidando para me sair do muro e ir para lá, e vocês não me chamam? Aí o diabo falou: é simples. Mas por que é simples? O muro é meu. Com Deus é sim, sim, não, não.
Enquanto você não se decidir, a tua vida vai ser assim, inconstante. Mas no dia que você se decidir, você verá que a sua vida muda, os seus conceitos mudam. E não é só na igreja, é no trabalho, é na família, é nos amigos. Todo mundo começa a falar: aquele ali é um bom amigo, aquele ali é um bom companheiro de trabalho. Como é bom trabalhar com aquele irmão, como é bom trabalhar com aquele. Ele te anima, ele te dá esperança, ele canta um hino, ele faz uma oração. Entenda isso hoje. Se você não se decidir, você nunca vai amar o Senhor. Irmãos, quem aqui acha que casamento é fácil? Só quem não é casado. Os casados tudo rindo. Não é fácil, mas é uma decisão. Todo mundo que vai casar tem medo. Todo mundo que vai casar fala: Jesus, vou ter que pagar as contas, vou ter que fazer isso. É isso aí. Às vezes, hoje eu não sei, porque faz tempo que eu casei, mas era o seguinte: meu pai me deu tudo até aqui, viu? Entendeu, né? Nunca passei fome, sempre vesti roupa, sempre dormi numa cama. Vai casar com ela? Sustenta ela. Mas a gente casava, irmãos. Decisão. Vamos junto. Agora hoje, casa-se. Primeira dificuldade, o cara quer largar a mulher. Aí vê outra bonitinha. Ah, meu irmão, se você casou com a feia ou com a bonita, não importa quem aparecer, é sua mulher, fica quieto. Ah, mas olha um comentário, cala a boca. Você não tem que comentar a mulher de ninguém. Você não tem que elogiar a mulher de ninguém. Você não tem que falar: fulana estava... Não tem que falar, você casou, meu irmão. Se vocês estão solteiros aqui e quer casar, vigia e ora. Quer ficar com um garotinho beijando e agarrando? Fica, mas vê se é homem. Já pergunta para ele aí: vai casar quando? Acho que casar, pai. Nem começamos a se beijar, já está falando em casamento. Não, só beijo. Qual que é a intenção do namoro? Casamento. Só que hoje as igrejas querem namoro só para ficar. Tem sentido um menino de 14 anos começar a namorar? Quer casar com 15? Não. Quer casar com 16? Não. Quer casar com 17? Não. Então para que tu vai namorar, menino? Para tentar Deus, para provar que eu resisto à tentação. Mentira. É por isso que dentro do nosso contexto nós temos visto pessoas vivendo vidas totalmente destruídas, porque não se decide. Enquanto você não decidir, você não vai ficar firme com o Senhor. Se decida. Irmãos, e decisão é o seguinte: está ruim, eu estou aqui. Está bom, eu estou aqui. Decida-se. Abra sua Bíblia, por favor. Quero ler com você um texto bíblico que eu também gosto muito. Mateus capítulo número 11, versículo 28. Você conhece. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus vai te aliviar, mas é Deus que tem que vir ou você que tem que ir? Entenda isso. Ele vai fazer, mas é você que vai até Ele. Nessa noite, entenda isso, vá até Cristo, irmão. Senão o seu amor vai acabar se esfriando. Pare de, escuta o que eu vou falar. Pare de vir à igreja, venha ao culto. Pare de vir à igreja, venha ao culto. Eu vim prestar uma adoração. Porque se a gente viesse cultuar, depois do culto ninguém fazia o que faz hoje. O problema é que a gente vem para a igreja, e a igreja não muda a sua vida, mas o culto muda a sua vida. Na igreja você vê o defeito do irmão do teu lado, no culto você só vê Deus. Na igreja você fica comparando e condenando pessoas. No culto você vê quem você é e não tem coragem de condenar ninguém, porque você é pior do que ele. Porque na igreja muitas vezes Deus não está, mas no culto Ele sempre está. Nós precisamos cultuar o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou... Tem a Santa Ceia ainda, né, irmãos? Então eu vou tentar pular alguma parte aqui, para que a gente possa ir mais rápido. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Abra comigo, por favor.
A Bíblia diz que o que vai esfriar é o que Jesus falou? Por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Gálatas capítulo de número 5, versículo 22. Quem achou, diga amém. Mas o fruto do Espírito é amor. Para aqui só. Tem os demais, você lê em casa. Sabe como você vai ter sempre o amor? É estando sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu queria pedir para você, nós vamos fazer uma oração hoje aqui pedindo para que o Senhor venha nos visitar com o seu Espírito Santo, para que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, para que o Senhor derrame os seus dons espirituais sobre nós, porque não vai ter jeito. Se você não estiver cheio do Espírito, você não vai conseguir amar. E eu quero voltar a falar, nós pecamos quando paramos de olhar para Cristo. Quando nós vamos ler a Bíblia, ela diz: olhai para Jesus, que é o autor e o consumador. Você está olhando para quem? Para quem que você está olhando? Perceba isso, irmão. Nós precisamos, eu fico incomodado, por quê? Porque eu canso, como pastor, porque vejo, mas não é porque eu vejo que eu falo, eu vejo, eu conheço, eu sei. Da atitude aqui no culto ser qual? E aí eu uso esse movimento porque não tem como revelar outro movimento, é o que acontece no mundo todo. Como é que dizem que alguém é espiritual? Quando ele prega uma boa palavra ensinando a Bíblia? Não, ninguém fala. Vem alguém, explica bem o texto bíblico, fala: ó, irmão, conhece bem a Bíblia, hein? Aí vem alguém aqui, não lê Bíblia, lê errado, interpreta errado, mas faz o quê? Deus falou. Aí alguém diz: que espiritual. E não tem nada contra, dê o reteté, dê a pirueta, entrega a profecia, mas viva a palavra. Nós não estamos aqui para ver uma geladeira que não sabe o que é o Espírito Santo, que não sabe o que é sentir aquele calor que desce, que fica ardendo, que você tem vontade de falar, de correr, que você começa a sentir tanto gozo na alma que você fala: eu não quero nem ir embora do culto. Isso é bom, mas isso só é bom quando reflete na vida. E aí você tem que ser sincero com você. Se você está pulando, fazendo tudo e não está conseguindo fazer o básico, é a tua carne que está na emoção, é a tua carne que está te motivando. Você sabe que é crente, irmão, quando você começa a mudar. Eu comecei a perceber que eu estava virando crente, porque quando eu aceitei Jesus, eu usava o tal, eu usava o escapulário. Quem não sabe o que é isso? São apetrechos da Igreja Católica Romana. Que o tal é o voto de São Francisco, e o escapulário que fecha seu corpo, e etc, etc. Não precisamos falar disso aqui. Mas eu usava aquilo. Ninguém pediu para eu tirar. Só que eu cheguei um dia e falei: oxe, essa aqui não vai dar zero, não. Meu corpo não vai ficar fechado, não. Meu irmão usava e morreu, né? Meu irmão usava um, mas deram 2 tiros, morreu. Aí tirei. Outro dia, uma situação em casa de briga com os meus irmãos, porque depois que você vira crente, os irmãos ficam quentes. Irmãos, meus irmãos aprontaram comigo, mais o Jacques, que morreu. E eu tive capacidade de olhar para ele e falar assim: não tem problema não. Aí eu falei: estou virando crente. Porque tudo que eu fazia, ele dizia: mas você agora não é crente? Aí um dia eu falei: olha, eu sou crente. O texto diz que se você estiver cheio do Espírito Santo, o amor vai ser um fruto. E esse amor é primeiro com Deus e depois com o teu irmão. Entenda isso. Só que não podemos mais brincar, irmãos. E eu estou orando a Deus para que a gente entenda isso. Sabe por quê? Quando entender isso, tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Você vai deixar de ter o problema lá? Não tem problema. Irmãos, escute uma coisa aqui, para você não ser
tem problemas que você vai levar ele até a morte. Não tente achar que não. Tem problemas que você vai administrando ele até o fim da vida. Existe um aleijado na Bíblia. Quem lembra o nome dele? Todo mundo canta, vai sentar na mesa do rei. Como era o nome dele? Mefibosete. A bênção chegou, mas ele deixou de ser aleijado? Não. Entenda isso hoje. Pare de ficar olhando problemas e querendo resolver. Não, se Deus não resolver, eu não vou servir a Ele. Então você não serve a Deus, você serve a uma situação. Abra sua Bíblia por gentileza, para a gente finalizar nessa noite. Teria algumas coisas para falar, mas eu acho que você já entendeu. Versículo de número 13, que nós acabamos de ler, em Mateus 24. Acharam? A palavra diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Não é hoje, é até o fim. E aí é uma decisão sua, de perseverar ou não. Perseverar é não desistir, mesmo quando tudo está contrário ao que você espera. E eu peço que você nessa noite persevere. Se você ainda não é o que você quer ser com Deus, persevere. Essa palavra não pode fazer você desistir. Essa palavra tem que fazer você insistir e entender que se você não fizer o que tem que ser feito, o seu amor vai se esfriar. E entenda que muitas vezes o amor esfria e o casamento continua, porque tem muita coisa em jogo, não tem isso? Ou não? Quem conhece casal triste aí? Não separa por causa que tem dinheiro, não separa porque o que vão falar, mas estão ali, mas não tem amor nenhum. Tem muita gente dentro da igreja, mas o amor já se foi. Quando você vai em Apocalipse capítulo 2, diz: olha, eu sei que tu és, mas eu tenho uma coisa contra ti. Você perdeu o primeiro amor. E ele dá um conselho: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Dê uma olhada. Em que momento eu parei de ler Bíblia? Em que momento eu comecei só a ver defeito nos outros? Em que momento eu comecei só a arrumar intriga? Em que momento eu saí daquele estágio quando eu cheguei na igreja? Porque quando a gente chega, como que é? Oh glória, aceitei Jesus, eita. Ou aquele irmão é uma benção, ou esse irmão que eu nunca vi, tu é um abençoado, tu é bonito demais. E começa, não é isso? Só que quando você perde o primeiro amor, você já fala: ixi, não foi com a cara daquele irmão? Mas o que ele fez para você? Não sei, só que não vai com a cara dele. Aí você tem que ver aonde eu perdi a essência. Aonde eu perdi a essência. Entenda uma coisa que acontece muito dentro da igreja. Você entra nessa igreja, você aceita Jesus aqui dentro, aí você fala: essa igreja é uma bênção. Aí você começa a sentar do lado do irmão. Aí você já começa a falar: essa igreja não é bênção. Mas o irmão já estava aqui quando você chegou. O que mudou? A sua percepção. E nós temos que nessa noite entender que o que Jesus falou é real. Ele não definiu quem vai se esfriar, mas ele disse: muitos vão se esfriar. Quem é você? Quem sou eu? Como é que a gente está aqui hoje? Gelado? Não lê mais, não crê mais. E eu convido você nessa noite a voltar a crer 100% na Bíblia. Fique de pé, por favor.